ele sabia então que era demônio que estava dizendo que eles eram homens de Deus, que estavam ali amando de Deus, né? E Paulo então descobriu que aquilo ali era um demônio, o quê? Um discernimento de espíritos. Então é uma manifestação do Espírito Santo, que tem a ver agora com a onipotência de Deus. Deus pode tudo. Então, nós devemos saber que é para nós, que acontece conosco, desde que você busque, acredite, né? E você seja fiel a Deus e tenha desejo de que essas coisas aconteçam na sua vida. Por que não acontece muito? Porque as pessoas não desejam, também não são ensinadas a desejarem. Mas deve ser normal na vida dos crentes visões, revelações, sonhos vindos de Deus. Devemos tomar todo cuidado com visões, revelações, sonhos. Por quê? Porque podem ser criadas doutrinas em cima disso. Podem ser criadas seitas, heresias, religiões, denominações, tudo em cima disso. Vamos ver exemplo? Por que existe o islamismo? Ele é baseado em quê? Baseados em visões do anjo Gabriel, dizendo que o anjo Gabriel veio até Maomé e mandou que ele escrevesse, mesmo sem saber escrever, sendo analfabeto. Ele escreveu, ou outra pessoa escreveu para ele. Então, visão de um anjo. Vamos ver mais? Por que existe aí os mormons, né? A igreja aí de Jesus Cristo dos últimos dias? Porque então Joseph Smith disse que o anjo Moroni apareceu para ele em sua casa, lhe mostrou então placas de ouro e revelou para ele algumas coisas que iam acontecer. Nós sabemos também do catolicismo romano, por exemplo, das visões que eles dizem que tem de Maria, né? De revelações que ela trouxe a 3 irmãs. Então pode ver que sempre existe aí nessas seitas, nessas heresias, nessas religiões idólatras, sempre existe isso. Revelações, visões, sonhos. E se cria então um dogma, né? Se cria aí toda uma base para uma religião falsa, para engano das pessoas. Porque Satanás sempre imita as coisas de Deus. Assim como teve visões, revelações na Bíblia de homens de Deus, assim também Satanás imita essas coisas e cria outras visões, revelações fora da Bíblia, extra-bíblica. E isso vai trazer muitos seguidores. Pessoas que se dizem visionárias e acompanham essas pessoas e vão para o caminho falso, pensando que está no caminho certo. Então, por isso que existe aí Testemunho de Jeová, é por isso que existe aí seitas orientais, né, espiritismo, tanta coisa que tem, tudo baseado em quê? Visões, sonhos, revelações de pessoas que estavam completamente erradas. Por exemplo, aí nós temos aí adventistas do 7º dia, tudo isso baseado em quê? Visão. Ellen Goldwhite viu lá os 10 mandamentos e viu brilhando lá o mandamento onde fala para guardar o sábado. Pronto, visão. É um sonho, é uma revelação, sempre assim. É uma pessoa que tem um carisma, né? Que consegue atrair outras pessoas e consegue dominar essas pessoas, consegue criar então uma religião, uma falsa religião, um falso caminho, um caminho paralelo. Parece que vai para o céu, mas não é. Nós estudamos já seitas, heresias, estudamos aí, temos vários estudos já feitos, né, na nossa escola bíblica dominical sobre essas seitas, sobre as heresias.
E pode ver que a maioria delas é baseada sempre em visões, né, sonhos, em revelações. Então é um perigo. Devemos sempre considerar a Bíblia como superior a tudo isso, e sempre a Bíblia deve ser consultada. A palavra final é a Bíblia. Concorda com a Bíblia? Concorda com a palavra de Deus? Concorda com o Novo Testamento? Que às vezes nós enxergamos o Antigo, mas deixamos de olhar o Novo. Como nós acabamos de falar, sempre o Espírito Santo pega alguma coisa no Antigo Testamento, junta com o Novo Testamento. Aí sim, temos a revelação correta. Nunca baseados em um versículo isolado, mas sempre dentro de um contexto. Então nós temos aí as regressões psicológicas, né, que hoje estão aí em moda. Nós temos aí Rosa Cruz, temos aí Legião da Boa Vontade e várias seitas, tudo baseados em visões, revelações, sonhos, né? Sempre um engano que vem. E sempre existe aquele líder por detrás de tudo isso, que se diz superior aos outros e que tem revelação, que tem sonho, que tem visão. Sempre assim. Então, dentro da nossa lição, da nossa leitura que fizemos, nós vamos ver aí que começa em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então, Paulo diz, não convém gloriar-me, não devo gloriar-me. O homem não pode se gloriar a si mesmo. Ele se gloria em Cristo, né? E Paulo então diz, olha, mas por causa dos falsos mestres que se gloriam de ter aí revelações, visões, não sei mais o que, eu vou ter que contar para vocês algumas coisas, falar sobre minhas visões, minhas revelações também. Então ele diz, olha, eu conheço um homem em Cristo, se referindo a ele mesmo, Paulo, que há 14 anos, então ele fala 14 anos no passado, e ele diz, olha, no corpo, não sei se eu estava no corpo, ou se eu estava aí em espírito, né? Fora do corpo, não sei como é que foi isso. Sei que aconteceu, né? E ele diz, olha, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Então você acredita aí que existem 3, né, partes aí no fora, né, da Terra. O primeiro céu que a gente vê, o segundo onde os astronautas vão e tudo, onde Satanás está aí com seu reino, seus demônios, e o terceiro céu, onde está Deus, onde está o paraíso. Então você acredita assim. Não podemos comprovar, mas quando o apóstolo Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu, a partir daí nós podemos crer que existe um terceiro céu. Senão, não estaria na palavra de Deus, né? Então, ele diz, olha, eu sei que tal homem, ele diz, não sei se no corpo, se fora do corpo, ele não sabe se foi levado no corpo, alma e espírito, até lá, ou se o corpo ficou na terra, né, e sua alma e seu espírito subiram para ter essa revelação. Ele sabe que esteve lá. Então ele diz, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então ele ouviu revelações e palavras que aos homens não é permitido saberem, não é permitido transmitirem, falarem para os outros essas palavras. Por exemplo, se foi revelado para ele que ele seria realmente salvo no futuro, né? Se foi revelado para ele o que aconteceria com os apóstolos, por exemplo. Então são coisas que muitas vezes não se pode contar para os outros. Muitas vezes nós vamos receber revelação de Deus e que não devem ser transmitidas para outras pessoas. Coisas que devem ficar conosco, porque as pessoas não vão entender. Jesus disse para os apóstolos, seus discípulos, ele disse, olha, tem muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem entender, não é hora ainda. Então existe um momento certo para Deus revelar e as pessoas poderem compreender. O ministério, né,
as coisas da igreja, por exemplo, não podiam ser reveladas no Antigo Testamento. Foram reveladas para Paulo e Paulo transmitiu. Já essas coisas aqui, Paulo está dizendo, olha, foi-me dito coisas que eu não posso contar para ninguém. E me deu muita vontade de transmitir, de falar. São coisas tão maravilhosas que dá vontade de falar para todo mundo. Mas acontece que eu não posso falar. E como eu tenho vontade de falar, Deus me arranjou um jeitinho de não deixar que eu fale.